Bíblia e Poesia, mais uma vez chegando aqui para trazer para você mais um episódio do livro de João. Hoje nós vamos ver uma história que já foi contada pelos outros discípulos também. E na visão de João ela tem alguns detalhes que também trazem assim uma pitada a mais do conhecimento do caráter do nosso Senhor Jesus. João mostra aqui para nós, nesse capítulo, como Jesus alimenta a multidão, também a tempestade no mar, além de outros detalhes. Antes, porém, eu quero te convidar. Você já sabe, se você ainda não é inscrito, vá lá, faça a sua inscrição, ative as notificações para você, o sininho para você receber as notificações, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, para que eles vejam também como é importante e gostoso estudar a Bíblia em forma de poesia. Vamos lá então? Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura tão especial. Algum tempo depois, Jesus foi para o mar e passou para o outro lado. Grande multidão o seguia pelos milagres que ele fazia e eles ficavam maravilhados. Jesus subiu em um monte com os seus discípulos e assentou. A festa da Páscoa já estava chegando. Jesus, os seus olhos foi levantando e muita gente ali notou. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Foi essa a pergunta apenas para pô-los à prova, pois já sabia muito bem o que fazer. Filipe disse: 200 denários não bastariam para comprar pão suficiente para que cada um comesse um pedaço somente. Outro discípulo chamado André, que era irmão de Simão, afirmou ter visto um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas nada era isso para a multidão. Jesus mandou que ao povo eles fizessem assentar. Eles sentaram-se no chão, havia muita grama naquele lugar. Eram cerca de 5.000 homens, sem as mulheres e as crianças contar. Jesus tomou o pão, rendeu graças e o repartiu. E toda aquela multidão à vontade se serviu. Com os peixes ele fez a mesma coisa e deles a multidão se serviu. Depois que todos comeram o suficiente, recolheram o que havia sobrado. Pois Jesus via sabiamente que nada deve ser desperdiçado. Ao todo foram 12 cestos que os homens ajuntaram dos 5 pães de cevada que após comerem sobraram. Depois de ver esse sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: esse certamente deve ser o profeta ao mundo enviado. Eles queriam torná-lo rei à força. E Jesus se retirou. Para o monte ele foi e sozinho lá ficou. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar. Eles entraram no barco para Cafarnaum atravessar. Já estava ficando escuro. Jesus ainda não estava lá. Soprava um vento forte. As águas se agitaram. Depois de por umas 6 horas remar, cansados começaram a ficar. Alguém vindo, eles notaram. Estavam andando sobre o mar e eles ficaram aterrorizados. Jesus disse: sou eu, não temam, vejam, sou eu. E eles ficaram aliviados. Logo receberam no barco e para a praia foram indo. E a multidão que tinha ficado naquela noite do outro lado, algo incrível percebiam. Ali estivera só um barco e Jesus não entrara nele. Os discípulos foram sozinhos e ele não foi com eles. Alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde aquela multidão estivera a se alimentar. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava ali e nenhum dos seus discípulos, resolveram logo partir. Foram para Cafarnaum para ver se Jesus estava ali. Quando encontraram Jesus, perguntaram admirados como foi que Jesus, aquele lugar, havia chegado. Jesus disse: é verdade, vocês estão me procurar não porque viram os milagres, mas porque buscam se saciar. Trabalhe não pela comida que rapidamente perece, mas por aquele alimento que a vida eterna permanece. Esse, o Filho do Homem, a vocês, só ele pode dar, pois o Pai colocou nele um selo para aprovar. Então lhe perguntaram: o que podemos fazer para realizar as obras que o Senhor está a fazer? A obra de Deus é essa, disse Jesus: crer no que me enviou. Dessa simples maneira foi que Jesus a eles falou: que sinal miraculoso o Senhor irá fazer para que nas suas obras de fato possamos crer? Os nossos pais comeram no deserto maná, ele lhes deu a comer pão do céu, como escrito ali está. Jesus lhes declarou: não foi Moisés quem a vocês proveu o pão, mas meu Pai que está no céu é que proveu sustentação. Então eles pediram: dá-nos sempre deste pão. Que ele é o pão da vida, Jesus também os declarou: quem vem a mim
fome não terá. Quem crê em mim, sede não sentirá, pois pão e água eu sou. Vocês me veem, mas ainda não acreditam em mim. Todo que vier eu receberei. Aos que o Pai me der eu não rejeitarei. Basta aceitar-me assim. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele é que não se perca nenhum dos que me apresentou. Ainda que este morra, no último dia, ressuscitará. Pois essa é do Pai a vontade, que vida eterna em verdade tem aquele que ao Filho de Deus olhar. Com essas palavras, os judeus começaram a criticar, por dizer que era o pão que viera para o saciar. Não é esse o filho de José? Não se chama sua mãe Maria? E todos ali o criticavam por conhecerem a sua família. Jesus disse: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou. E no último dia, a ressurreição a esse dou. Está escrito nos profetas que todos serão por Deus ensinados. E todos que ouvem ao Pai, de mim também têm escutado. Ninguém viu ao Pai, a não ser quem vem de Deus. Eu sou o pão da vida. Tem vida eterna quem crê em Deus. Os antepassados no deserto, o maná, eles comeram, mas todos, eu digo certo, todos eles morreram. Aqui está o pão, disse Jesus, que veio do céu descer, para que todo que dele coma tenha direito a viver. Se alguém comer desse pão, vida eterna vai receber. Esse pão é minha carne, que pelo mundo se dará. Então os judeus começaram a se sentir exaltados, porque Jesus afirmava que sua carne por ele seria dada. Jesus lhes disse: em verdade eu lhes faço uma afirmação, que se de minha carne não comerem e do meu sangue não beberem, vida em vocês não terão. O que come da minha carne e vem ao meu sangue beber, eu ressuscitarei no último dia para a vida eterna receber. Pois minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e todo aquele que assim procede tem comigo a vida unida. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, e a vida a vocês eu dou. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados que o maná comeram, com o passar do tempo todos eles morreram, mas quem se alimenta desse pão, vida eterna receberam. Ele fazia isso quando na sinagoga de Cafarnaum ensinava, e que era um discurso duro, muitos dos discípulos reclamavam. Sabendo Jesus em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando, perguntou para eles se eles estavam se escandalizando, e também os questionou o que faria se vissem voltar o Filho do Homem para o céu, que é seu lugar. O Espírito é quem dá vida, a carne nada produz. As palavras que foram ditas são Espírito e são vida, afirmou-lhes assim Jesus. Há entre vocês alguns que não creem, eu posso lhes afirmar, porque ele já sabia que entre eles alguns lhes traria, conhecia o seu pensar. É por isso que eu lhes digo que ninguém pode vir a mim se meu Pai que está no céu não apresentá-lo a mim. A partir daquele dia, muitos deixaram de o seguir. Ele perguntou aos discípulos: vocês também não querem ir? Pedro disse: Senhor, se te deixarmos, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, és o Santo de Deus, nós sabemos. Jesus respondeu: não fui mesmo, eu mesmo que aos 12 escolhi, porém um de vocês é o diabo, e esse vai me trair. Era sobre Judas Iscariotes que ele estava a se referir. Meus queridos, nós notamos aqui a sabedoria, a graça e o amor de Jesus. Jesus às vezes teve que ser duro. Nós, quando lemos a palavra, nem sempre encontramos aquilo que nos agrada. Às vezes ela é um puxão de orelha para a nossa vida. Às vezes ela nos indica, às vezes não, sempre ela nos indica o caminho. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Então, meus queridos, ainda que a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, não seja aquilo que você gostaria, siga por este caminho. Só há um caminho seguro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Siga Jesus, o ame e apaixone cada dia e seja reavivado pela palavra do Senhor.